Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje vai ser um programa diferente, né? Por que que é um programa diferente? Porque eu tô do lado de fora da minha casa de novo, né? E tá um frio de renguear Cusco, mas fazer o quê? E por que que eu tô aqui? Porque meu pai de novo tá dormindo ali na minha sala, né? E como a casa é pequena, eu vou vir aqui pra rua mesmo pra falar com vocês daqui. Então, né, como eu tô no meu pátio tá frio, acho que é propício eu falar então de algumas coisas referentes a lugares gelados, né? E a primeira coisa que eu tenho para falar é sobre um banco de sementes que eu tive conhecimento da existência esse ano, né? Se vocês procurassem banco de sementes na Suécia, vocês vão encontrar, mas ele tem um nome mesmo, acho que é Svalbard, algo bem doido assim, sabe? Um bagulho nórdico mesmo, né? Ó, esses passinhos aí do meu cachorro, que agora ele vai ficar aqui na minha volta fazendo uma audiência, né? Enfim. Então, qual é a moral desse banco de sementes? Por que que eu achei ele interessante, né? Pra quem procurar imagens, além de vocês verem que ele tem um visual realmente bem, assim, como eu posso dizer assim, a arquitetura dele é bem marcante, realmente é um negócio que chama a tua atenção. Tipo, o que que aquela estrutura é, né? Ele fica bem perto já do Polo Norte, né? E ele é construído assim para baixo da terra. Tu entra na superfície, tu vai entrando, né? Indo para baixo na terra, dentro da estrutura, no caso. E o topo dele, né, é feito de permafrost e tudo mais, né? E essa estrutura, ela tem toda uma situação assim de ser um abrigo antinuclear e tudo mais, né? E por que que ele é tão pica assim, tão interessante? Porque basicamente ele é um banco de sementes mundial, né? Muitos e muitos e muitos países contribuem, né? Esse banco foi construído e é mantido pelo governo norueguês mesmo, mas dizem que eles têm apoio financeiro de instituições muito ricas, como por exemplo a fundação do Bill e a Melinda Gates, né? E além assim também são financiados por outros governos ao redor do mundo. Porque lá, para vocês terem uma ideia de quantos países estão envolvidos, né? Eles já têm mais de quer dizer, quase 1 milhão de sementes diferentes, sabe? Já está em 900 e poucos, 980 e poucos mil espécies de sementes lá. E até países como a Coreia do Norte já participaram doando sementes e também, sabe, envolvidos nisso daí. Pra ver como é um bagulho assim excepcional, sabe? E realmente tem muita coisa. Falaram que esse lugar ele vai poder abrigar até 3 milhões de sementes, entendeu? E realmente ele é um cofre para por que que existe basicamente, né? Em primeiro lugar, realmente se um dia a planeta Terra for arrasado, sabe, de alguma maneira que a gente perca o que a gente tem, e eles têm lá realmente guardado para isso, para o mundo poder, sabe, se reflorestar de várias plantas que a gente considera importante, sabe? E em segundo lugar, né, mas antes desse tipo de coisa acontecer, eles já fizeram, tipo, em momentos específicos, sabe? Já rolou situação assim de doação para países que estavam precisando por algum motivo, sabe? Que sofreram praga em alguma espécie nativa e agora eles tinham que repor e tudo mais, sabe? Esse tipo de ação também é feita. Eu acho que o Brasil também participa desse banco de sementes, tá ligado? Agora essa informação em específico eu vou ficar devendo, mas eu tenho quase certeza que eu li algo sobre isso, sabe? Então dei uma conferida lá, dei uma olhada nesse negócio, dei uma estrutura bem interessante, sabe? Realmente eu vou te dizer que é um daqueles momentos, uma das coisas que eu fiquei sabendo que existe, até fiquei assim, surpreso pela humanidade, sabe? Porque realmente parece algo bem inteligente, sabe? É até uma das coisas que tu fica sabendo, tu fica até um pouco seguro de saber que, tipo assim, ó, pessoas na humanidade tiveram esse tipo de preparo, tá ligado? E o movimento de países como a Coreia do Norte deixa claro que, tipo, questões políticas são deixadas de lado na hora de colaborar para uma coisa que realmente é inteligente, digamos assim, sabe? Então, de modo geral, é uma surpresa bem interessante, sabe? Foi uma coisa assim que eu descobri, né, aleatoriamente na internet, mas eu achei que era pertinente estar compartilhando aqui com vocês, porque realmente, né, é um bom ponto para a humanidade, né? E agora, passando para um lugar aí, né, que
que também é muito frio, tão frio, né, quanto o Polo Norte, é a Antártida, né? Mas o que eu quero falar especificamente da Antártida hoje é o Tratado da Antártida, que é uma coisa que eu acho muito interessante, sabe? O que é o Tratado da Antártida? Ele foi assinado em 1959, né? 12 países originais assinaram um tratado, né, de que a Antártida, sabe, ela pertencia àqueles 12 países, digamos assim, e definiam uma série de coisas que não podiam acontecer lá, sabe? E esse tratado duraria durante 50 anos. Ele já durou, né? E ele foi renovado, sabe? Então, ele foi de 59 até 2009, e daí ele foi renovado de 2009 até 2059. Eu acho que é isso, sabe? Se eu não tô errando, uma década por aí. Ou ele foi até, acho que ele foi até 99 e depois ele foi renovado até 2049. Eu acho que é isso aí. Acho que a segunda data é a correta. Só que hoje em dia existem muito mais países envolvidos, né? Originalmente eram 12 que participavam desse tratado. Hoje em dia já são 31 países, inclusive o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil tá nessa, sabe? Inclusive a China, a Índia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos, muitos países da Europa, tá ligado? São muitos países assim, relevantes do nosso cenário mundial fazem parte desse tratado, né? E basicamente esse tratado delimita um monte de coisa que pode e que não pode acontecer na Antártida. Basicamente hoje em dia a Antártida ela funciona, tipo, ela é do mundo, digamos assim, né? Mas principalmente dos países que são signatários, digamos assim, né? Os que estão envolvidos lá mesmo. Mas todo mundo concorda que lá ninguém pode militarizar, entendeu? Nenhuma das instalações que tem lá na Antártida podem ter qualquer tipo de arma de fogo, entendeu? Ninguém pode entrar lá. Aí você vai falar, ah, Renan, então lá não tem violência? Não, tecnicamente não tem violência, porque na Antártida não tem pessoas morando, sabe? Até onde eu sei, não existem cidades na Antártida. Até onde eu sei, eu não vou ficar repetindo isso, né? Repetindo isso, porque vocês já entenderam que é até onde eu sei. Só tem todo mundo que tá lá na Antártida, né? É gente que tá fazendo alguma coisa lá, sabe? Tem alguma função, desempenhando alguma coisa. E eu acho que tu tem que ter, inclusive, visto pra entrar nesse país, sabe? Tu não pode, tipo, se acordar e ir pra Antártida, sabe? Ah, eu quero viajar pra Antártida a troco de nada. Acredito que tu tem que pegar e né, se tu for ir pra lá, tu vai ter que reportar pra alguém, porque vão perguntar pra ti o que tu tá indo fazer na Antártida, basicamente, sabe? Então lá ninguém pode se militarizar, nenhum dos países que estão lá podem se militarizar, nenhum dos países que estão lá pode fazer testes nucleares também, entendeu? Nada lá pode ter a ver com teste nuclear, e nenhum dos países que estão lá pode despejar lixo radioativo, lixo químico, sabe? Lá na Antártida também. Então, e eles estão lá para fazer pesquisa, eles já estão lá há 50 anos e vão continuar mais 50, né? Agora 40, digamos assim. Então, eu acho esse tratado todo muito interessante, muito fascinante, tá ligado? Porque, sabe, realmente é uma daquelas coisas assim que tu observa o mundo como a gente conhece se comportando de maneira atípica, tá entendendo? E as razões para isso podem ser muito variadas, sabe? Tipo, será que a Antártida não tem nada de interesse para nenhum país querer ser o dono absoluto? Ou será que a Antártida tem algo de tão interessante que todos os países concordaram em lidar com a Antártida de uma maneira que a gente não vê ela lidando com os outros lugares do mundo, sabe? Porque, né, assim como... E até onde eu sei também, ó. Ah, meu Deus, voltou essa frase. Esse programa vai ser marcado por essa frase. Perdão. Adquiri novo vício de linguagem nesse exato momento. Mas enfim. Aí, lá na, lá na Antártida, eu fiquei sabendo que ela faz parte, assim, de muitas teorias da conspiração relacionada à Terra plana. Tem gente que é lá na Antártida que tu conseguiria comprovar que a Terra é plana, algo desse tipo, sabe? É lá onde escondem a borda do mundo, né? Tipo, isso daí com certeza é merda, é lixo, né? Eu já falei de muitas teorias e conspirações diferentes aqui no meu programa, mas todo mundo deve imaginar que eu desprezo essa história de Terra plana, né? Mas, independentemente deles não estarem escondendo a borda da Terra plana, porque eles não estão, ainda assim, algo tá acontecendo na Antártida, sabe? A verdade é que tem gente lá. Os países gastam recurso, até o Brasil, tipo, desde a década de 80 o Brasil já tem uma instalação lá, entendeu? Tipo assim, alguma coisa acontece, alguma pesquisa lá, os dados também tem que ser tudo compartilhado entre todos os países, também tem esse tipo de coisa lá, nada pode ser escondido, né? Então, realmente é a humanidade lidando diferente com algo
considerando as outras formas que a gente vê o país se comportando, né? E mais uma vez a Coreia do Norte participa disso, sabe? Até a Coreia do Norte, que é nosso exemplo de país que eles não sabem como se comunicar, eles só querem resolver tudo na base da violência e da brutalidade, sabe? Até esse país que é dito assim, na hora de lidar com a Antártida, eles lidam igual aos outros países, todo mundo de comum acordo. Então, realmente eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que, independentemente do que seja, é no mínimo curioso imaginar por que as coisas são assim, sabe? Será que a Antártida não tem absolutamente nada de interessante? Então, se não tem nada de interessante, por que tem gente lá durante tanto tempo? Sabe? Por que eles renovaram esse tratado? Vai fechar 100 anos que a Antártida está nesse estado em que todo mundo pode ir lá pesquisar e nada mais além de pesquisar, sabe? Pesquisar o quê, né? Outra coisa também que ah, entra nesse campo da especulação, né, e da conspiração também, mas eu acho um ótimo. A Antártida é um ótimo exemplo, assim, de um lugar que realmente, tipo assim, se tu vai fazer algo que tu quer que fique longe dos curiosos, a Antártida é o melhor lugar do mundo, basicamente, sabe? Aí não pra ir, nem vou entrar nas teorias mais loucas, mas digamos assim, se tu vai fazer um encontro realmente importante entre pessoas realmente importantes e tu espera que esse encontro seja sigiloso, sabe? A Antártida com certeza é o lugar que tu escolheria pelo fato de que, né? Não vai ter curioso lá, não tem uma civilização, uma sociedade lá na volta, sabe? Pessoas e gente querendo saber o que tá acontecendo. A Antártida é um lugar isolado só para essas pesquisas, basicamente, sabe? E, né, a pouca vida selvagem que ainda existe lá, né? Mas, né, então esses eram os meus assuntos referentes a coisas frias, mas eu vou falar sobre outras coisas também, mas inclusive eu vou parar de gravar nesse momento, mas eu não sei porque eu tô explicando isso, já que vocês vão ouvir tudo numa única ouvida, né? Mas eu tenho que buscar também um lanche que eu tinha encomendado para mim, o X, agora ele deve estar pronto, né? Então eu vou ali buscar, trazer para minha casa e depois eu faço o adendo final, mas vocês não vão nem saber que isso aconteceu, mas eu vou deixar essa parte do programa aqui também, porque, sei lá, drogas, mano, não sei de nada. Bom, no final nem passou tempo suficiente ainda para o lanche ficar pronto, então tudo isso que eu acabei de falar, que vocês acabaram de ouvir, ficou ainda mais sem sentido, o que é perfeito, né? Então vamos seguindo adiante agora, já que eu tinha terminado um pouco ele falando assim de conspirações, né? Agora eu vou entrar assim num assunto que também não é tanto conspiração, só que é mais assim, especulação, né? Sobre o nosso futuro, sobre algum bagulho que eu falava mais nos programas, né? Sem contexto lá atrás, sabe? Lá pelo programa 20 e poucos, talvez, ou até antes disso, eu não sei. Mas, né? Era sobre a questão assim, de manipulação na sociedade, que um ponto que o nosso mundo se encontra e tal. Né? Só que daí hoje eu vou falar mais especificamente sobre toda aquela história assim do mundo dominado pelas máquinas, né? Como assim, um mundo dominado pelas máquinas? Bem, para quem cresceu ali, né, nos anos 90, nos anos 2000, consumiu muito filme ou livros, histórias de ficção dessa época, várias vezes a gente era exposto ali para aquela realidade do o homem ser destruído pela tecnologia, né? Meio que hoje em dia isso não é o bagulho mais em alta na cultura, digamos assim, né? Mas, enfim, todo mundo que cresceu assistindo, né, mídias criadas nessa época, né? Claro, principalmente das pessoas que já viviam no primeiro mundo, estavam mais inseridos já no mundo da tecnologia, mas essa noção daí, né, tipo, pica exterminador do futuro, sabe? No futuro a humanidade criou robôs, criou inteligência artificial tão eficientes, tão eficazes, que basicamente, né, eles identificam que o ser humano é mais fraco do que eles, é mais burro do que eles, funcionam menos do que eles, e eles controlam o mundo, basicamente a gente se torna, assim, né, escravos das máquinas, né? Então vamos lá. O que eu quero dizer sobre essa questão, assim, do como assim que eu quero dizer, assim, do apocalipse da máquina, né, dos mundos dominados pelas máquinas, o que é pra mim essa questão, assim, se eu acredito que algo tipo isso possa acontecer, né, e
É claro que, tipo, até eu enxergar, primeiro lugar, falando assim de robô, de androide mesmo, vamos falar assim, coisa ficção mesmo, sabe? Pra quem já viu filmes, qualquer filme que apareça a porra do robô, tá ligado? Do androide, sabe? Seja eu robô lá com o Smith ou o próprio Simulador do Futuro. Algo desse nível eu só vou acreditar mesmo enquanto existir, sabe? Eu sei que eu posso estar. Enquanto existir, não, quando existir, eu sei que eu posso estar suando, tipo assim, como um tiozão, assim, sabe? Parecendo um boomer, mesmo eu sendo muito mais jovem do que um boomer, né? E tá falando desse tipo de coisa, mas a verdade é que, tipo, eu não consigo realmente acreditar, entendeu? Enxergar funcionando na prática um robô daquele nível, sabe? Aquela coisa que tu vê assim no filme, uma máquina, sabe? Como é que é mesmo? Um Frankenstein moderno, sabe? O Prometeu moderno, assim, e tal, o mito de Prometeu moderno, que o homem que foi criado pelo Prometeu, agora o homem tá criando um ser vivo, entre várias aspas, sabe? A gente vai conseguir realmente fazer algo desse tipo de coisa acontecer. É o tipo de coisa que eu só vou conseguir acreditar se um dia realmente ver o ser humano ser capaz de fazer. Cara, agora eu tô vendo, tem robôs andando na cidade, tem robôs dentro da minha casa trabalhando pra mim, sabe? Só quando o mundo chegar realmente assim, eu vou poder acreditar, vou acreditar e provavelmente eu vou morrer antes disso acontecer, imagino. Acho que não vai acontecer isso assim na minha vida mesmo. Se acontecer, realmente eu vou ficar muito surpreso, sabe? Eu vou ficar tipo, caralho, eu nunca imaginei que eu ia viver o suficiente pra ver o mundo com robôs acontecendo. Então, né, eu realmente não acredito que é isso que vai rolar com a gente. Mas, dito tudo isso, né, o que eu gostaria de adicionar então, mas o que eu temo que possa acontecer real, sabe, é um mundo dominado pelas máquinas, assim, num sentido uh, algorítmico, sabe? Que eu acho que, inclusive, eu acredito que a gente já tá em processo, sabe? Eu acho que a humanidade já tá em processo de domínio, assim, uh, através da tecnologia, através dos AIs, através dos algoritmos, sabe? E realmente é o tipo de coisa que eu me pergunto se essa história de inteligência artificial, se ela ir adiante, continuar avançando, entendeu? Todas essas paradas assim, de computador quântico, que é difícil para eu que não sou especialista dessas coisas estar explicando, é melhor vocês pesquisarem vocês mesmos a respeito e ouvirem o que os caras das áreas têm para dizer, né? Mas sobre essa questão assim de inteligência artificial mesmo, eu realmente me questiono se algum dia a humanidade conseguir implementar um robô, sabe, que pense de maneira mais eficiente, digamos assim, que um ser humano, sabe? O que que isso pode acontecer na prática, sabe? Se ah, o algoritmo que resolve nossos problemas, sabe? Pensar melhor do que a gente, eu realmente não sei o que que isso vai acontecer. Mas eu acho que no mundo atual, que, tipo assim, que até onde nós sabemos, as máquinas ainda são controladas pelos homens. Eu acho que a sociedade já tá entrando nesse pique, sabe? Realmente acho que a gente já tá num ponto assim de que, pouco a pouco, lentamente, né? A gente tá sendo. ah, a parte da tecnologia tá nos engolindo, sabe? Eles estão realmente nos criando assim, ficar dependente do mundo. E aí, para falar mais especificamente, daí então, para sair assim da subjetividade, escancarar realmente algumas coisas que eu penso, é tipo a questão até de um monopólio na internet, sabe? Vou dar um exemplo que muita gente fala. Que, por exemplo, que antigamente a televisão tinha um monopólio muito grande, né, sobre o que acontecia, sabe, as informações que eram passadas, antigamente, tipo assim, 5, 6 emissoras era o que tinha, né, e eram os grandes veículos de comunicação, sabe, embora isso daí seja verdade também, o que não, outra verdade sobre o nosso momento atual é que, tipo assim, o, quantas pessoas, a gente fala que na internet as pessoas dão certo, né, o que que seria dar certo na internet? Bom, viralizar, bombar, conseguir alcance, obter êxito, sabe? Conseguir tornar as tuas páginas uma maneira de rentabilidade, basicamente. Isso daí é o famoso dar certo na internet. Então tu pensa o seguinte, tá, o que é a internet, né? Até é difícil definir a internet, né? Eu não sei muito bem, tipo, como é que a Wikipédia define a internet, né? Mas a internet é basicamente esse outro mundo digital que a gente tem acesso, né? E lá acontece um monte de coisa, tecnicamente é infinito, um espaço ilimitado. Tá bom, mas agora trazendo para a parte prática, para a prática real, como que tu dá certo na internet sem o Google nesse momento, sabe? Pensa agora quantas coisas vocês conhecem nesse mundo que são algo de sucesso e que não fazem parte do YouTube, entendeu? Para começar, já vamos falar sobre a hegemonia do YouTube, entendeu? A gente falava que antes tinha 5 canais e era isso, então hoje em dia na internet tem um canal. Quando se fala de vídeos,
existe um canal, que é o YouTube. Nenhum outro compartilhador chega... Qualquer compartilhador não sei o que seria o termo, assim, mas nenhum outro canal estilo YouTube, assim, nenhum outro site estilo YouTube de hospedagem de vídeos chega perto do YouTube, entendeu? E realmente eu gostaria muito que essa hegemonia fosse quebrada, seria muito interessante viver num mundo onde o YouTube não é, tipo, simplesmente o sinônimo de fazer, eu tô no YouTube, sabe? Eu tô fazendo atividade, sabe? Tu não fala assim, tô assistindo televisão, sabe? O YouTube é a referência, quando tá assistindo vídeos, bom, esse cara tá assistindo vídeos no YouTube, tô aqui no YouTube, entendeu? Então, essa dominância do YouTube, eu não consigo imaginar ela deixando de existir. Embora eu saiba que na vida todas as coisas têm que deixar de existir em algum momento, a vida sempre é mutável, é surpreendente, mas hoje em dia é muito difícil, tipo, considerando há quanto tempo que o YouTube já tá na protuberância, sabe? Ele já tá na protuberância, não faz nem sentido esse tipo de frase. Considerando quanto tempo que o YouTube já tá na liderança, entendeu? E o segundo lugar, eu diria que é, tipo assim, o Dailymotion, e a diferença de alcance do YouTube pro Dailymotion é tão abismal, sabe? É uma coisa tão grotesca que é até difícil de fazer qualquer comparação realística de como essas coisas vão deixar de ser assim, né? E daí, saindo só da parte do YouTube, pensa todo o resto que é o Google. Pensa Facebook, Instagram, o Twitter, tudo no final se responde a uma mesma bandeira, tá ligado? Então, isso que eu digo, tem como alguém dar certo na internet sem o Google, entendeu? Então vai me dizer que hoje em dia o Google não tem mais poder sobre o que pode, o que não pode ter alcance, o que pode, o que não pode ser veiculado, o que pode, o que não pode ser visto, ser feito e acontecer, do que qualquer outro canal de qualquer país já teve, sabe? Com certeza o YouTube, pelo menos aqui pro mundo ocidental, né? Eu tenho noção de que não é o que acontece aqui no Brasil, não acontece no mundo inteiro, né? Existem vários países, por exemplo, que nem permitem o acesso ao Google. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito todo da política de internet ao redor do globo, porque é muita coisa mesmo e tal, né? E daí você tem que pesquisar de cada país individual. Mas a minha visão aqui de brasileiro ocidental é de que, tipo, o Google devorou o Ocidente, entendeu? Com uma mão de ferro, e é muito difícil imaginar alguma pessoa que consegue não pertencer a nenhum dos grupos do Google, a nenhum dos canais, a nenhum dos serviços, sabe? Alguém que não usa nenhuma das plataformas do Google, tipo, obter uma relevância muito grande, e mesmo que isso aconteça, deve ser, tipo assim, as exceções, né? A gente sabe que, né, estatisticamente falando, é um número que deve beirar a casa dos 99,90 e muitos por cento de que o Google é a referência. Tipo, se tu não tá no Google... Até o exemplo de como a gente fala aqui sobre esse negócio de busca, eu sei que eu já fiquei sabendo que os gringos não são tanto assim, né? Mas aqui no Brasil, o site de busca é o Google, né? Meio que a gente sabe que não precisa do Google, existem vários outros sites de busca, mas o brasileiro, tipo, a gente já nasceu utilizando, tipo, assim que chegou o Google como um sistema de busca, o Google foi enfiado assim nas lan houses, as pessoas se acostumaram e nunca mudou, sabe? Então, enfim, é sobre tudo isso que eu acho, sabe? De como as máquinas vão dominar o mundo, tipo, talvez elas não dominem que nem a gente viu, assim, né? Em filmes que nem Exterminador do Futuro, que nem O Robô, e que nem vários e vários e vários outros filmes, assim, dessa vibe, né? De que hoje em dia a tecnologia vai destruir, vai comer o nosso rabo. Né? Em parte eu acho que a tecnologia pode nos destruir, pode comer nosso rabo, mas principalmente ela pode nos escravizar, sabe? Pra mim, é o que eu acho que a tecnologia mais pode fazer com o homem, sabe? Eu acho que um homem, sabe o que eu acho que é um homem? Eu tô falando da humanidade, entendeu? Mas sabe o que eu acho que pode fazer com que algo que o homem estaria cometendo um grande erro se ele fazer com a tecnologia, sabe? É se ele não entender que a gente tem que usar a tecnologia para resolver problemas, entendeu? Para facilitar coisas. Mas agora, a tecnologia não foi, eu não imagino, né, que a gente deve fazer o uso para simplesmente a tecnologia, sabe? A gente inventar moda, sabe? Coisas que não são necessárias, que não são problemas, que elas não precisam ser solucionadas, a gente vai fazer uma solução assim, entendeu? Eu acho que a humanidade sempre foi muito famosa, sabe, por suas capacidades cognitivas, por sua capacidade de raciocínio, por suas capacidades físicas, sabe? Essas características sempre foram importantes para a nossa espécie. E eu acho que se a gente cair nesse mito de que a gente precisa de tecnologia para fazer tudo, para pensar, para sentir, para viver, sabe? Se a humanidade realmente for completamente assimilada e a gente atrofiar o nosso cérebro, entendeu? Eu acho que isso seria realmente a nossa destruição, sabe? A gente ia se tornar seres completamente dependentes
dessa ferramenta, dessa estrutura e tudo mais, né? E quando eu digo tudo isso, eu não tô me tirando dessa jogada, sabe? Eu acho que eu já posso ter sido consumido pela internet, entendeu? Eu acho que já eras, enfim, é isso aí. Mas, né, quando eu penso nisso a longo prazo, o que que vai ser o futuro? Tipo assim, como que vai ser a relação do ser humano com as máquinas, com a internet? Será que o algoritmo vai ter nos engolido? Será que as máquinas vão ter controlado o homem e agora a gente nem percebe que a gente só tá, tipo assim, reproduzindo algo que nem é mais escolhido por nós, sabe? Tipo, não tem mais nenhum CEO no mundo aí que tá escolhendo nada. Na verdade, o algoritmo, a inteligência artificial já controlou a gente e a gente tá, tipo, tão ah, adequado àquele sistema que a gente não consegue nem questionar, né? Mas é de se imaginar que teria os revoltados, né? Agora que eu tô indo mais adiante na minha reflexão, é de se imaginar que se um dia a internet se tornar tanto status quo, assim, absolutista, teria realmente uma contracultura à internet. A questão é se isso poderia, tipo, ia prosperar, ter êxito, ou se, né, se os robôs já teriam consumido a capacidade da humanidade de se revoltar. Bom, fui longe, né? É uma brisa, entendeu? Realmente é uma coisa que... Isso daí eu acho que eu vou viver pra ver, tá ligado? Ao contrário dos robôs na prática, né? Que eu não sei nem se vão acontecer, não sei nem se é possível um homem dar vida a uma máquina do jeito que a gente viu nos filmes. Eu não sei se aquilo lá vai acontecer de verdade mesmo, mas eu acho que se for acontecendo vai ser nessa minha jornada aqui na Terra, né? Eu não vou estar aqui pra ver, mas agora o avanço da tecnologia eu vou ver, né? Tipo, a não ser que eu morra amanhã, supondo que eu vivo pelo menos mais 30 anos, por exemplo, daqui a 30 anos a internet já vai ter mudado muita coisa, ela já vai ter nos engolido de formas diferentes, os padrões de tudo vai ter mudado e eu vou poder, né, refletir a respeito, ou não, ou a minha mente já vai ter sido dominada pelas máquinas e daí já era. Mas ainda assim, né, eu tenho medo, assim, de ser algo meio sombrio, tá ligado? Eu tenho medo da humanidade estar cometendo os erros que a gente vê na ficção, só que por uma via realista, sabe? Não é mais aquilo que tu vê nos filmes, realmente um robô chegando na tua casa e dando um tiro em ti, mas realmente a inteligência artificial, o algoritmo, as grandes empresas inicialmente tomaram conta da tua vida, se tornou vinculado, dependente daquilo lá. Sem aquilo lá tu não consegue viver, tu não consegue prosperar, tu não consegue existir nesse mundo, sabe? E, né, isso daí eu não sei se esse tipo de dependência tão grande de um recurso que deveria estar nos servindo e não o contrário, é o tipo de coisa que vai fazer a humanidade não se autodestruir, tá ligado? Porque eu acredito nisso, aquele futuro Wall-E, sabe? A raça humana fracassou, basicamente. Pra mim é esse o nosso fracasso. A gente deixar que a nossa tecnologia se torne uma necessidade e não um recurso que a gente usa para potencializar, sabe? Acho que o ser humano tem que ser um pouco mais... não sei qual é a palavra adequada, sabe? Mas ele tem que, né? Ele não pode ter essa característica de dependência, além de dependência de vícios, tá ligado? Tipo assim, eu sirvo a essa estrutura, eu sirvo a esse poder, eu sirvo a essa tecnologia e não o contrário, sabe? Como que eu posso usar a tecnologia que a gente alcançou para melhorar a minha vida e tudo mais? Então, é isso aí, vamos ver o que vai ser pro futuro. Então, agora, absolutamente do nada, vocês vão ficar sabendo que eu fui buscar meu lanche, fui pegar meu X, né, cara? E eu deixei ele dentro me esperando, porque eu quero que o programa fique, né, com maior duração, né? Quem acompanha aqui os programas deve se lembrar que antes eles tinham 20 minutos, passou para 30, depois chegou 40, hoje em dia eu tô quase chegando até uma hora, embora já tenha tido um programa que passou de uma hora, um único programa, ainda assim, hoje em dia, minha expectativa é entre 40 e 50 minutos, sabe? Então eu não vou ficar enchendo linguiça porque eu tenho coisas para falar. Eu só tenho que, né, decidir o que eu ia estar falando hoje. E nesse momento eu acho que eu vou encerrar então, pegando a deixa do que foi né, essa brisa, essa reflexão ao possível futuro das máquinas nos controlando, né, a tecnologia nos assimilando. Eu vou trazer daí agora algo mais palpável referente a isso, tá ligado? Isso daqui é uma reflexão que eu tive recentemente devido ao fato de que apareceu no Facebook nas minhas memórias, né? Um texto que eu tinha escrito sobre isso há um tempo atrás, daí agora eu vou estar, como esse tipo de, aquele raciocínio que eu tive há uns anos atrás ainda permanece, ainda persiste, e hoje em dia talvez ele não esteja mais fortificado, eu vou estar falando para vocês a respeito dos problemas que tem na nossa vida, na nossa sociedade, criados por causa
dos filtros de fotografia, né? Quando eu falo de filtros de fotografia, eu tô ligado que filtro para foto existe desde sempre, desde que inventaram a fotografia, inventaram os filtros, eu sei. Mas nesse momento eu vou falar assim dos filtros de embelezamento de aplicativos, tá ligado? Tô falando especificamente disso. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nada disso tem a ver com, sabe, julgar as pessoas que fazem uso, querer fazer que elas se sintam mal. Não é nada disso, sabe? A minha reflexão aqui é uma análise antropológica, eu tentando entender e refletir que tipo de efeitos práticos aconteceriam, ou vão acontecer, ou já acontecem na nossa sociedade, devido a essa grande cultura das fotos com filtro, né? E, tipo, infelizmente, a minha opinião, refletindo sobre essa questão toda, é de que é um problema muito nocivo e que eu acredito que já deve estar se tornando cada vez mais comum e que no futuro será ainda mais, sabe? Principalmente, assim, pegando em consideração, pensem nas crianças, nos jovens, nos adolescentes que já nasceram inseridos nessa cultura da internet, entendeu? Os jovens que hoje em dia, né, que nasceram, sei lá, nos últimos 10 anos, vamos falar assim, desde 2010 pra cá e vão continuar nascendo, tá ligado? Esses jovens que já vão ter a noção, já vão ter acesso a esses filtros, né, de embelezamento. De vez em quando a criança com 6, 7, 8, 9 anos de idade, ele vai estar usando fotografias com filtro, né? Por quê? Porque ele vê todo mundo usando. Por que ele vai ser o único que vai fazer diferente, né? E eu realmente acredito, né, que o uso prolongado e regular desse tipo de coisa na vida de uma pessoa realmente pode acabar fazendo com que ela tenha, tipo assim, uma certa distorção da realidade, inclusive do próprio rosto dela, sabe? Eu acredito que, tipo, antes de existir os filtros, sim, já existiam esse tipo de pressão, esse tipo de noção, coisas como, por exemplo, assim, né, a maquiagem, né, ou, né, as edições que a gente via numa revista. Claro que esse tipo de coisa sempre aconteceu, né? A diferença é que, né, as filtros de foto hoje em dia é muito mais abundante, né? Tu não pode comparar antigamente que tu via poucas e seletas mulheres com filtros, né, com tratamentos numa revista, e hoje em dia que todas as pessoas podem estar regularmente enxergando seu rosto sobre uma ótica, assim, uma concepção de embelezamento, sabe? Então, realmente acho que esse tipo de coisa pode ser meio simplesmente prejudicial, sabe? A verdade é essa, eu realmente não acho que, sabe? Eu acho que é possível, sim, pessoas terem, sabe, uma firmeza nos seus pensamentos, uma solidez e não deixar com que um filtro, né, controle a forma que ela se enxerga e tal. Mas a verdade é que quando se fala de aparência, principalmente na questão estética, o natural do ser humano é ele ser imperfeito, né? A gente já tem um rosto assimétrico, a gente já tem um rosto, né, real, verdadeiro, né? E várias vezes ele é feito de imperfeições, ele é feito de marcas, de cicatrizes, enfim, de sinais. É basicamente isso que é o rosto do ser humano. E esses filtros basicamente buscam eliminar várias dessas características, sabe? Dessas imperfeições para criar uma falsa sensação assim de polidez e simetria e tudo mais, sabe? Então, basicamente, esse questionamento que eu tenho para o futuro, sabe? O que vai acontecer com as nossas crianças, com os nossos jovens e, claro, até com os nossos adultos, entendeu? Infelizmente, eu vejo pessoas comentarem a respeito disso, sabe? Pessoas que simplesmente falam que não se expõem sem filtros, sabe? E daí. E reforçando, não é uma coisa assim de querer julgar essas pessoas, tipo assim, elas têm que, tipo, tem aquelas frases que diz o seguinte, sim, quer me ver feio, vem, sabe, já tem que ser feia pessoalmente, tem que ser feia nas fotos e tudo mais. Eu vejo esse tipo de comentário, tipo, mas o ponto é que realmente, tipo, se tu não se sente confortável em se expor do jeito que tu é, mas tu se sente confortável em se expor com um filtro, tá ligado? E tu realmente não tem a menor, tipo, chance de tu querer que as pessoas vejam teu rosto como ele é, mas vai se sentir melhor por causa tipo, de comentários ou por causa de reações, sabe? Eu realmente acho que é uma armadilha mental, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu falo, assim, quando eu critico toda essa questão, assim, de manipulação e de algoritmo e tudo mais, sabe? É aquela coisa de não querer se meter nas decisões individuais dos outros, mas ao mesmo tempo que eu acredito que, tipo, não existe benefício, sabe? Eu não consigo imaginar. Se alguém consegue me explicar quais são os benefícios, assim, para a sociedade, entendeu? O que nós vamos ter avançado culturalmente daqui a 10 ou 20 anos graças aos filtros, sabe? Tipo, a humanidade vai ter avançado em que quesito, sabe? Eu não consigo imaginar, mas agora quando tu me pergunta quais são os problemas que nós vamos criar, eu consigo ter uma variedade deles na ponta da língua, sabe? Então, é sobre esse o questionamento que eu tenho, sabe?
mais uma vez, não é pra fazer ninguém se sentir mal por usar filtro, mas é realmente pra se perguntar, sabe? O que esse filtro, o que essa cultura do filtro tá fazendo comigo, sabe? O que eu busco no rosto dos outros, entendeu? Que tipo de rosto dos outros é bonito pra mim, sabe? Tipo, eu acho bonito o rosto cheio de filtro, ou o rosto natural, e que rosto eu acho bonito pra mim, sabe? Eu acho que esse tipo de questionamento é muito válido, porque dependendo da resposta que tu tiver hoje, tu vai poder guiar melhor, sabe, as pessoas que são importantes pra ti, sabe? Sejam eles filhos ou qualquer outra pessoa que tu ame e se importe. Porque, né, honestamente, eu realmente acho que muitos jovens, muitas crianças que vão crescer nessa sociedade aí, nessa cultura das fotografias com filtro de aplicativos e tudo mais, eles vão crescer com distorções pesadas, sabe, no rosto deles. E ainda mais, pensa que uma criança ainda vai estar com o rosto completamente, tipo assim, sabe, mais perfeito ainda do que os nossos, sabe? Menos marcas, menos linhas de expressão, enfim, o rosto deles vão estar natural, sabe? E eles vão começar, já desde pequeno, a achar que podiam estar melhor, por causa que na fotografia eles vêm assim, sabe? Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas sempre teve padrão estético, parece em outras coisas. Sim, eu não tô dizendo que nunca teve. O meu ponto é que a gente chegou numa, eu acho que a gente chegou numa parte ainda pior, tá ligado? Eu acho que sempre existiram essas pressões que faziam as pessoas questionar o rosto delas, com certeza sempre teve, sei lá, talvez desde que o mundo é mundo, sabe? Só que agora, essa invenção moderna que não existia, que são esses aplicativos assim que tu. E muitas crianças vão crescer passando por isso e testando esses daí no seu próprio rosto. Na minha opinião, isso vai gerar problemas, sabe? E eu acho isso muito triste, sabe? Não tem, eu não tô aqui fazendo demagogia nem nada. Tipo, realmente, a primeira vez que eu pensei muito sobre isso e depois, quando eu voltei a pensar nesse assunto, a minha opinião continua sendo a mesma, sabe? Eu acho que essa cultura dos filtros que viralizou e se tornou, tipo assim, norma na internet, eu não acho que vai deixar nada de bom pra nós, sabe? Infelizmente, eu acho que se a única solução boa para essa cultura dos filtros é realmente no futuro a humanidade ter uma maturidade surpreendente quanto a isso e simplesmente não. Sabe? Você vai dizer, ah, Renan, que tem que banir o filtro. Não, cara, esse é o ponto. Não é isso que eu, nem é isso que eu quero, entendeu? Eu gostaria que as pessoas tivessem a opção de usar o filtro e não fosse mais assim. Não, o filtro não controlasse eles, tá ligado? Basicamente isso. É uma questão. É o que eu tenho sobre todas as coisas da vida, sabe? Eu não quero proibir as pessoas de nada, sabe? Mas eu torço para que algumas decisões sejam mais acertadas, tá ligado? Não tem como, até porque não é questão de proibir, não. As pessoas fazem o que elas quiserem, sempre que elas quiserem, né? Mas algumas decisões eu acho que, mesmo elas não sabendo, ou elas não aceitando, eu acho que traz mais riscos, mais problemas e tudo mais, né? E quem me sensibiliza mais ainda por cima são as crianças, são os jovens, entendeu? Tem a mente mais frágil, mais influenciável, a psique é menos desenvolvida, e eu acho que eles são os que são mais sujeitos a ter uma vida muito fodida por essa questão, né? Então eu realmente gostaria que, né, pessoas que têm essa função assim de tutoria sobre jovens que conseguissem, né, reforçar o quanto o rosto deles é da forma que ele tem que ser, sabe? Ele não vai ter uma perfeição inexistente que existe no mundo da internet, né? Mas se a pessoa também é escrava desses filtros, como é que tu vai, né, passar uma mensagem sem dar exemplo, né? Não é à toa que sempre existiu aquela frase, ah, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas ao mesmo tempo também existe aquela outra que diz que o melhor jeito de tu guiar alguém é através do exemplo, né? E infelizmente isso realmente soa como uma verdade em muitas situações, né? Várias vezes o que tu consegue convencer alguém de que algo dá certo é quando a pessoa vê tu fazendo aquilo lá, o jeito que tu é, o jeito que tu vive, como aquilo lá reflete em ti, e a pessoa fica, caralho. Então é isso aí mesmo, né? Então eu acho que conseguir fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis e tudo mais com a questão de não usar filtro, né, é interessante. Mais uma vez, não é uma crítica para quem usa, né, para fazer ninguém se sentir mal por estar usando, é justamente para a pessoa entender assim. Quem sabe essa pessoa se perguntar, será que eu realmente preciso estar com filtro sempre? Por causa que diferença isso vai fazer para mim, sabe? Não é uma diferença para os outros e não é uma diferença que nem é verdade, sabe? É tipo, sabe? Sei lá. Realmente acho que tem gente que se tornou escravo de um recurso que não pensou, acho que quando foi implementado, em nenhum momento, quando rolou essa decisão, em nenhum momento a decisão era isso era bom ou ruim para a sociedade, sabe? Eu acho que esse tipo de decisão foi tomada simplesmente pro impulso de, sabe, basicamente capitalista, sabe? E isso daí também não é uma crítica ao capitalismo, é só para reforçar o quanto que as coisas que tu gosta nem sempre são boas para ti, sabe? Várias vezes a gente acaba gostando de coisas que não nos fazem bem, então
uma reflexão interessante para vários pontos da vida, né? Então eu vou parar por aqui, que eu acho que eu posso ter ficado meio chato já. Me perdoem se foi essa... Foi a vibe que passou, mas não era a minha intenção, né? E sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.